Olá, gente. Já se vão quase 4 meses desde a última vez que eu postei. Desde a última vez que eu postei o último vídeo, né? Isso foi mais ou menos em dezembro, né? Mas só que em dezembro eu ia tirar férias e eu fui acometido, o Covid me achou. Eu tive que amargar 10 dias de hospital, né? Cheguei a comprometer 50% dos pulmões. Mas o pior não é isso, o pior é o pós-Covid, né? Isso me consumiu 2 a 3 meses. Eu ainda estou em fase de recuperação para recuperar toda a capacidade pulmonar respiratória, né? E ao mesmo tempo, né, esse pós-Covid veio acompanhado de uma falta de energia, de vontade enorme de fazer as coisas. Uma doença desgraçada. Mas hoje eu resolvi, neste domingo, 18 de abril, retomar as minhas atividades do meu curso Pensando com Max. Se vocês estão lembrados, né, e lembradas para todos e todas, né, nós iniciamos a apresentação do capítulo 4 do livro 1 de O Capital, a transformação do dinheiro em capital, tá lá a playlist no canal, discutindo, apresentando as determinações históricas do conceito do capital. E fomos, depois de apresentar as determinações históricas do conceito do capital, nós iniciamos a apresentação das determinações lógicas ou econômicas do capital. Chegamos a fazer 2 vídeos, e aí eu interrompi a apresentação das determinações lógicas do capital, e veio a Covid, veio tudo isso que eu acabei de mencionar, e estou parado até agora. Agora nós vamos retomar novamente, né? Já tem 2 vídeos sobre as determinações lógicas do capital, e nós vamos retomar novamente a apresentação das determinações lógicas do capital. Só que eu vou logo chamar a atenção para um fato de que vocês devem ter presente que essa forma como eu estou expondo o conceito de capital e Marx, ele não está de todo correto, né? Não dá para separar determinações históricas e determinações lógicas. Eu fiz isso por uma questão didática, né? Mas hoje, se eu fosse refazer tudo, eu não faria essa separação, né? E não faria porque é o próprio Marx que diz, né, no texto que ele escreveu já muito tardiamente, Glosas Marginais, ao Tratado de Economia Política de Adolf Wagner, né? Marx escreveu esse texto, se eu não estou enganado, em 1872, né? E lá para o meio do texto, ele diz o seguinte, se referindo a Rodbertus: toda a superficialidade de Rodbertus se sobressai, entretanto, na sua oposição entre conceito lógico e histórico. Ele toma o valor, o econômico, em oposição com o valor de uso da mercadoria, apenas em sua forma de manifestação, no valor de troca. E porque esse valor de troca emerge apenas onde, pelo menos alguma parte do produto do trabalho, os objetos de uso funcionam como mercadoria, o que, contudo, não ocorre desde o começo, mas só em certo período social de desenvolvimento, portanto, em um determinado nível de desenvolvimento histórico. Então, é o próprio Marx que está aqui nos chamando a atenção, né, em sua crítica contra Rodbertus,
de que não dá para separar lógica e história em O Capital. Mas já o fiz por uma questão didática, né, de tentar ser mais didático, e agora não dá mais para voltar atrás, mas vocês estão avisados, né, de que essa separação, mesmo para ajudar a compreensão do texto, não é de toda bem-vindo, né? Mas essa separação, não fazer essa separação, eu espero deixar isso ainda mais claro ao longo da exposição que eu vou fazer do Capital, novamente do capítulo 4. Quem conhece o Capital sabe que o capítulo 4, o Marx divide em 3 partes, né? A primeira parte, né, a primeira seção, que ele chama de a forma geral do capital, ele apresenta a forma geral do capital. É aí que ele vai apresentar o conceito de capital como sujeito automático e como sujeito usurpador, né? Na segunda parte, ele vai falar das contradições da fórmula geral, para explicar como compatibilizar o conceito de capital com o princípio da equivalência, já que a troca, e toda troca de mercadoria é uma troca de valores iguais, como de valores iguais pode surgir o mais valor, e isso não ferir o princípio da equivalência. Por isso que ele vai tratar das contradições da fórmula geral. E por fim, ele vai apresentar a fonte viva do valor, as determinações dessa categoria, que é a compra e venda da força de trabalho. Eu segui o mesmo roteiro, mas o fiz de uma forma um pouco diferente daquela apresentada por Marx. Eu começo com a forma geral do capital, mas eu dividi a forma geral do capital, a exposição, em 2 partes, né? O capital comercial, forma antediluviana do capital industrial, que eu não vou apresentar mais aqui, porque nós já o fizemos nos 2 vídeos que nós começamos apresentando as determinações lógicas do capital, o circuito do dinheiro como meio de troca e como meio de capital. Então eu vou apresentar a primeira seção, né, a forma geral do capital, um pouquinho diferente do que faz Marx, chamando a atenção para o capital, a forma antediluviana do capital, que é o capital comercial, e o circuito do dinheiro como meio de troca e como meio e como capital. Então, essa é a primeira parte das 3 partes que eu vou apresentar, tá? A segunda parte, né, a segunda seção, eu vou apresentar as contradições gerais da forma geral, que é a valorização do capital e o princípio da equivalência, como compatibilizar o surgimento do mais-valor com o princípio da equivalência. O Marx é extremamente cuidadoso e não feriu o princípio da equivalência, né? E geralmente, quando se estuda Marx, os estudiosos de economia política não dão, na minha maneira de ver, a devida atenção ao princípio da equivalência. Se você parar um pouco para pensar do diálogo que Marx estabelece com a economia política e a crítica que ele faz à economia política, o princípio da equivalência está presente. O grande problema do Adam Smith foi não ter conseguido compatibilizar o princípio da equivalência com a mais-valia, com o surgimento do lucro, como ele chama, né? Ricardo percebe isso em Adam Smith, tenta corrigir as incoerências teóricas e lógicas do Adam Smith por conta dessa questão, mas acaba por, digamos assim, obliterar a origem da mais-valia. Nós já vimos nas aulas da economia política clássica. Marx sabe disso, retoma essa questão
e mostra que o processo de acumulação de capital, principalmente nos capítulos 21 e 22 do livro 1, Marx dá a resposta definitiva de que o surgimento do mais-valor, ou seja, a mais-valia, não anula o princípio da equivalência. O princípio da equivalência é o princípio, né, como eu costumo dizer, que dá legitimidade à existência da sociedade capitalista. Então, a lei do valor não pode ser incompatível com o princípio da equivalência. Por isso, no item 2 da exposição que eu vou fazer, eu estou chamando contradições da forma geral, a valorização do capital e o princípio da equivalência. Somente no item 3 é que eu vou tratar do capital como relação privada consigo mesmo e a subjetividade do capital como sujeito usurpador. Muito bem, então eu espero, né, que vocês tenham anotado isso, né, e vamos então dar início à nossa exposição. Mas eu sou um pouco teimoso, né? Eu disse que não ia falar das formas antediluvianas do capital, mas vou só recordar aqui, e o próprio Marx diz, na abertura do capítulo 4, no parágrafo terceiro, o terceiro parágrafo do capítulo 4, Marx diz: historicamente, o capital, em seu confronto com a propriedade fundiária, assume invariavelmente a forma do dinheiro, da riqueza monetária, dos capitais comercial e usurário. Não é preciso recapitular, diz Marx, toda a gênese do capital para reconhecer o dinheiro como sua primeira forma de manifestação, pois a mesma história, essa gênese, se desenrola diariamente diante dos nossos olhos. Todo novo capital, diz Marx, todo novo capital entra em cena como dinheiro, que deve ser transformado em capital mediante um processo determinado. Se o capital é dinheiro em processo de valorização, né, isso de uma certa forma, né, é de linha, como todo mundo sabe, né, o Marx vai dizer que essa forma do capital, começando com o dinheiro, que se transforma em mercadorias, que depois são valorizadas no processo de produção, acrescentadas de valores, transformadas em delinha, e delinha reinicia o processo de acumulação de capital, então é de linha. Então, para definir o conceito de capital, deve-se começar com o dinheiro. E Marx vai e diz que é a descrição do capital na boca dos seus primeiros intérpretes, os mercantilistas. Então não precisa, diz Marx, né, recorrer a essa gênese histórica, né, lembrando sempre que eu estou utilizando o livro da Boitempo, né, não é preciso recorrer a essa gênese histórica, já que essa gênese histórica aparece todo dia diante dos nossos olhos. Então, eu vou começar a nossa exposição apresentando os dois circuitos do dinheiro. Dinheiro como meio de troca e dinheiro como capital. Dinheiro, mercadoria, dinheiro. Isso é o circuito do capital. Mercadoria, dinheiro, mercadoria é o circuito do dinheiro como meio de troca. Qual a diferença das determinações desses dois circuitos? Então, vamos lá.
Marx começa dizendo que, antes de apresentar o conceito de capital, por bem analisar com extremo cuidado, e Marx faz isso com extremo cuidado, né, a diferença entre os dois circuitos do dinheiro. Dinheiro como mero meio de troca, que é mercadoria, dinheiro, mercadoria, alguém tem mercadoria, vende a mercadoria para com o dinheiro comprar as mercadorias que são necessárias à satisfação de suas necessidades. E dinheiro como capital, que é dinheiro, mercadoria, dinheiro, né? Marx inicia mostrando que a circulação simples de mercadoria começa com a venda, alguém que tem uma mercadoria, vende essa mercadoria em troca de uma determinada soma de dinheiro com a qual ele adquire as mercadorias que precisa para consumo próprio. Então, ele diz, a circulação simples de mercadorias começa com a venda e termina com a compra, ao passo que a circulação do dinheiro com capital começa com a compra e termina com a venda. Na primeira, o ponto de partida, diz Marx, e de chegada do movimento é a mercadoria. O ponto de partida e chegada é a mercadoria. Mercadoria, dinheiro, mercadoria. No segundo, o dinheiro é o ponto de partida e o ponto de chegada do circuito do dinheiro como capital. Continua Marx. Na primeira forma, o que medeia o curso inteiro da circulação é o dinheiro. Na segunda é a mercadoria, no circuito capital. Mas isso, né, não se explica tudo. Na circulação simples, mercadoria, dinheiro, mercadoria, o dinheiro serve meramente como meio de troca. Ao ser trocado por mercadoria, o dinheiro é definitivamente gasto. Quem tem dinheiro apenas para, com ele, atender suas necessidades de consumo, seja essas necessidades provenientes do estômago ou da fantasia, uma vez adiantado esse dinheiro para comprar essas mercadorias, esse dinheiro está definitivamente gasto. Tá? Bem diferente do que se passa na circulação do dinheiro como capital. Nessa circulação, o dinheiro é apenas adiantado para comprar mercadorias e com elas fazer mais dinheiro. A diferença entre dinheiro como meio de troca e dinheiro como capital é que o dinheiro como meio de troca é definitivamente gasto e o dinheiro como capital é adiantado para com ele se fazer mercadorias cujo valor seja maior do que o dinheiro que foi adiantado para comprar essas mercadorias, para que ele possa vender por um valor de linha maior do que o dinheiro inicialmente adiantado. O dinheiro, num circuito, o dinheiro é definitivamente gasto, no outro circuito, o dinheiro é somente adiantado. Como diz Marx, e aqui eu vou citar Marx, eu estou citando o Capital, é o capítulo 4 da Boitempo, página 225. Aqui o Marx diz o seguinte: na circulação MDM, mercadoria, dinheiro, mercadoria, o dinheiro é enfim transformado em mercadoria que serve como valor de uso e é, portanto, gasto de modo definitivo. Quer dizer, eu comprei uma mercadoria, paguei essa mercadoria, esse dinheiro jamais volta às minhas mãos. Né? Já na forma contrária, dinheiro, mercadoria, dinheiro,
o comprador desembolsa dinheiro com a finalidade de receber dinheiro como vendedor. Aqui também há um gasto, né? O dinheiro que ele compra mercadorias, né, com a finalidade de obter de volta o dinheiro que ele adiantou acrescido de valor, acrescido de um lucro. Aqui há um gasto, mas é um gasto que é feito não para, digamos assim, comprar mercadoria para atender às suas necessidades de consumo, mas é um gasto que é realizado para produzir valor maior do que aquele que foi do dinheiro que foi inicialmente adiantado para comprar essas mercadorias. Tá? Na compra da mercadoria, continua Marx, o indivíduo lança dinheiro na circulação para dela retirar novamente por meio da venda da mesma mercadoria. Ele liberta o dinheiro apenas com a ardilosa intenção de recapturá-lo. O dinheiro é, portanto, apenas, diz Marx, adiantado. O dinheiro não é definitivamente gasto. São dois ciclos, como se pode notar aí, distintos. Entre eles não há uma simples diferença, quem está dizendo isso sou eu, mas sim são precedidos por lógicas radicalmente opostas. Na forma do dinheiro, como simples meios de circulação, uma vez iniciado o ciclo mercadoria, dinheiro, mercadoria, este só pode voltar a se repetir esse ciclo depois de ter, e aqui é Marx que vai começar a falar, abre aspas, esse ciclo mercadoria, dinheiro, mercadoria só pode voltar a se repetir depois de ter sido consumado, isto é, até que o montante de valor de troca esteja trocado. É Marx falando. E ele continua. Não pode reacender esse ciclo, ou reiniciar esse ciclo, por si mesmo. Né? É por isso que a circulação não traz consigo, diz Marx, consigo mesma o princípio da autorrenovação. Os seus próprios momentos lhes são pressupostos. O dinheiro e a mercadoria, que são os momentos. Não são postos por ela mesma. A circulação não tem capacidade do dinheiro adiantado com o meio de troca, não tem capacidade de se autorrenovar automaticamente. Né? Nós vamos ver mais adiante que, diferentemente do capital, o capital é um ciclo que se renova automaticamente. Ele é um movimento e ele é a força motora a força motriz desse próprio movimento. Só adiantando, né? Mas no circuito da mercadoria, né, do dinheiro como meio de troca, esse ciclo ele não tem a capacidade de autorrenovação. Tá? As mercadorias têm de ser lançadas continuamente na circulação desde o exterior, de fora, né? Como combustível no fogo. Do contrário, a circulação se extingue na indiferença. Ela se extinguiria no dinheiro como resultado indiferente, que não estando mais relacionado à mercadoria, preço e circulação, teria deixado de ser dinheiro, de expressar uma relação de produção. Dele restaria tão somente sua existência metálica, mas sua existência econômica estaria destruída. A circulação que aparece, portanto, na superfície da sociedade burguesa, continua Marx, como o imediatamente dado, existe somente à medida que é incessantemente mediada. Considerada em si mesma, a circulação é a mediação de extremos pressupostos, mas
não põe esses extremos. É o que o Marx diz nos Grundrisse, na página 196. Eu estou trabalhando também com a edição da Boitempo, né? Tanto o Capital como os Grundrisse, estou trabalhando com a edição da Boitempo. Então, Marx está dizendo aqui que o dinheiro, a circulação do dinheiro como meio de troca, não tem é um circuito que não tem a capacidade de se auto-renovar. Ele tem que ser renovado de fora para dentro. Visto mais de perto, esses dois ciclos, a despeito do fato de serem precedidos por lógicas radicalmente distintas, esses dois ciclos têm algo em comum. Seus extremos têm a mesma forma econômica. Isso aqui é muito importante. Tanto o ciclo mercadoria, dinheiro, mercadoria. A forma econômica é a mercadoria. E o ciclo dinheiro, mercadoria, dinheiro, a forma econômica é o dinheiro, né? O que o Marx está dizendo aqui, que eles têm em comum, seus extremos têm a mesma forma econômica. O extremo do ciclo mercadoria, dinheiro, mercadoria, os extremos têm a mesma forma econômica, mercadoria. Dinheiro, mercadoria, dinheiro, os extremos têm a mesma forma econômica, é dinheiro. O dinheiro como meio de troca medeia ciclo de compra e vendas, que se inicia com uma venda e termina com uma compra. Simplificando, trocam-se mercadoria por mercadoria que contém o mesmo quanto de trabalho objetivado. Troca-se, portanto, equivalente por equivalente. Numa sociedade produtora de mercadorias, né, isso é claro desde Adam Smith, ninguém abre mão da mercadoria que tem se em troca não recebe outra de igual valor, né? Por isso, né, nesse ciclo ou ciclo mercadoria, dinheiro, mercadoria, troca-se equivalente por equivalente, né? Portanto, equivalente por equivalente. Logo, ninguém ganha nem perde com a troca de mercadoria. Se se troca coisa de valores iguais, ninguém perde, ninguém ganha. Nem poderia, pois se a troca tivesse por base a desigualdade dos valores permutados, a compra e a venda de mercadoria transformar-se-iam numa roubalheira generalizada. Nesse caso, a troca como relação social básica perderia sua base de legitimidade, a equivalência como fundamento do intercâmbio de mercadoria. Se é troca pressupõe liberdade dos possuidores de mercadoria, como Marx diz isso já no capítulo 2, né? Proprietários, que são livres, e iguais entre si, porque todos são proprietários. Pressupõe pelo menos essas três coisas, senão deixa de ser troca. A troca pressupõe, portanto, a liberdade e a igualdade entre os produtores. Não que a igualdade signifique dizer que um sujeito A é igual a um sujeito B, em termos econômicos. O sujeito A pode ser um assalariado e o sujeito B pode ser um rico industrial. Mas se eles permutarem mercadoria entre si, formalmente eles são iguais, porque nenhum dos dois estariam dispostos a abrir mão do que tem se em troca não recebe algo de igual valor. Então, o princípio da equivalência é o fundamento que legitima a existência de uma sociedade onde a troca se apresenta como a relação social básica. É o princípio que dá sustentabilidade a uma sociedade onde a mercadoria é o meio pelo qual os indivíduos satisfazem as suas necessidades. Então,
o princípio da equivalência se impõe naturalmente, pois se troca, e aqui é Marx que vai falar agora, deixe-me ver de onde eu tirei essa citação, eu tirei do Capital, da página 233, o Marx diz o seguinte: o mesmo valor, isto é, a mesma quantidade de trabalho social objetivado, permanece nas mãos do mesmo possuidor de mercadorias, principalmente como sua própria mercadoria. Em seguida, como dinheiro pelo qual ela foi trocada e, por fim, como mercadoria que ele compra com esse dinheiro. Trocou equivalente por equivalente ao longo de todo o ciclo. Essa mudança de forma não implica qualquer alteração na grandeza do valor. O que o Marx está dizendo aqui, que a troca tem como base o princípio da equivalência. Quando ele diz que não implica nenhuma alteração na grandeza dos valores trocados, ele está dizendo que a troca obedece ao princípio da equivalência. Mas a mudança que o valor da mercadoria sofre nesse processo é limitada a uma mudança em sua forma dinheiro. Ela existe primeiramente como preço de mercadoria à venda, em seguida como uma quantia de dinheiro, que, no entanto, já estava expressa no preço. Por fim, como preço de uma mercadoria equivalente. Essa mudança de forma implica em si mesma tampouco uma alteração na grandeza de valor quanto a troca de uma nota de 5 libras por sovereigns, meio sovereigns e o Chile. Quer dizer, tampouco uma alteração na grandeza de valor quando se troca 5 por 5. 5 libras por 5 libras. Da troca não sai nenhuma alteração na grandeza dos valores permutados. O princípio da equivalência permanece. Quem está dizendo isso é Marx, coisa que o Adam Smith não consegue sustentar, do começo ao fim. Né? Se vocês se lembram, né, vão lá na playlist da Economia Política Clássica, o capítulo 6 do Adam Smith, né, onde ele apresenta com mais clareza a teoria do valor dele, ele começa os 4 primeiros parágrafos sustentando que a troca de mercadoria é uma troca de equivalentes, mas logo depois, a partir do parágrafo 5º, eu digo, não quero dizer que eu tenho memória de elefante, acontece que todo semestre dou uma aula de economia política, estou passando por esse capítulo e, sem querer, você memoriza, né, aonde essas coisas aparecem nos autores que são objeto de discussão. A partir do parágrafo 5º, Adam Smith vai dizer que a troca entre capital e trabalho não é mais uma troca de equivalente. E aí ele vai tentar, né, compatibilizar a teoria do valor com o princípio da equivalência e não consegue fazer. Então, se vocês querem saber como é que Adam Smith faz isso, vocês vão lá na playlist de Economia Política Clássica, que lá está explicado, tintim por tintim, como diz, né, o sertanejo. Bom, se ninguém ganha, nem perde com a troca, que interesse teriam os indivíduos em permutar suas mercadorias entre si? A resposta é muito simples. No processo de circulação, como mero meio de troca de mercadorias, abre aspas, que é Marx falando, no Capital, página 232, na medida em que se trata de valores de uso, e é claro que ambas as partes que realizam a troca podem ganhar. Diz Marx, ganham porque ambas alienam mercadorias que eles são inúteis como valores de uso e recebem em troca mercadorias de cujo valor de uso elas
necessitam. Com respeito ao valor de uso, portanto, pode-se dizer que a troca é uma transação em que ambas as partes saem ganhando, né? Quem tem laranja, né? E não deseja consumir essas laranjas, e se troca essas laranjas por maçã, se ele deseja consumir maçã, né? O possuidor da maçã ganha se quer consumir laranja, e o possuidor de laranja ganha também se quer consumir maçã. São valores de uso distintos, né? Que satisfaz necessidades distintas e que, portanto, tanto todos os que se envolvem no processo de troca, na circulação simples de mercadoria, saem ganhando, dado a natureza diferente dos valores de uso que são permutados. Salta aos olhos que os dois extremos da circulação simples de mercadorias, mercadoria, dinheiro, mercadoria, têm a mesma forma econômica. Olha lá a expressão forma econômica, voltando novamente, nós vamos precisar dessa expressão mais adiante o tempo todo. Ambos são mercadorias de igual grandeza de valor. Porém, trata-se de valores de uso qualitativamente diferentes. Afinal, os valores de uso só podem se confrontar como mercadorias porque são produtos de trabalho qualitativamente diferentes e que, por conseguinte, produz valores de usos distintos. Ninguém troca um valor de uso por um mesmo valor de uso, como Marx já disse, já desde o capítulo 1, a mercadoria do livro 1. Se na circulação, mercadoria, dinheiro, mercadoria, os seus extremos são qualitativamente distintos, no ciclo dinheiro, mercadoria, dinheiro, seus extremos são qualitativamente idênticos. Mercadoria, dinheiro, mercadoria, extremos qualitativamente distintos. Dinheiro, mercadoria, dinheiro, qualitativamente idênticos. Não há diferença qualitativa entre eles, como a que tem lugar na troca de mercadoria por mercadoria. Se não há diferença, se são extremos qualitativamente idênticos, né? Como então, né, o possuidor do dinheiro pode adiantar dinheiro para receber no final do processo uma quantia de dinheiro que qualitativamente não tem nenhuma diferença da quantia que foi inicialmente adiantada. Do ponto de vista qualitativo, são idênticos. Tá? E aí é que começa o quiprocó, da onde surge o lucro, ou o mais-valor, ou a mais-valia. Às vezes eu estou falando de lucro a essa altura, nesse nível de abstração da exposição, da apresentação das categorias do capital, porque o Marx vai pressupor, pelo menos até o capítulo 10, né, que lucro e mais-valia coincidem, como valor e preço coincidem, tá bom? Por isso, quando eu falar, às vezes de uma forma descuidada, eu falo que valor, ora eu falo de mais-valia, ora eu falo de lucro, ora eu falo de mais-valor, mas tudo são a mesma coisa por hora, né? A esse nível de exposição. Eu vou parar por aqui para apresentar o circuito do dinheiro, mercadoria, dinheiro, cuja forma econômica é a mesma, são qualitativamente idênticas, a forma econômica, né? Vou deixar para apresentar na próxima exposição, no próximo vídeo. Até lá e muito obrigado.